Muito bem. E aí? Vamos fazer exercício? O que você acha? Então, pessoal, eu diria para vocês que a gente já terminou uma parte significativa do conteúdo, diria para vocês mais uma, assim, a parte mais teórica, mas já aplicando, né, para reação química, como é que a gente interpreta um gráfico, como é que interpreta uma reação, e também entendendo, né, a organização ou desorganização que ocorre durante as mudanças de estado físico. Então vamos lá. A gente vai começar agora a fazer, né, alguns exercícios relacionados com ΔH. Ok? Preparado? Então vamos lá. Essa aqui é uma questão antiga da PUC Poços de Caldas, né, de 2008. Ela é antiga, mas nem por isso ela não é importante. Aliás, ela é muito boa. Combustíveis orgânicos liberam gás carbônico em sua combustão. O aumento da concentração desse gás na atmosfera provoca um aumento do efeito estufa, que contribui para o aquecimento do planeta. Analise a tabela abaixo que informa o valor da energia liberada na queima de alguns combustíveis orgânicos quando a temperatura inicial é 28 graus. Muito bem, pessoal. Você está vendo aqui o etanol, o metanol, o butano e o N-octano, né? Neste caso, foi dado para você a fórmula desses combustíveis. Gostaria só de comentar algumas coisas rápidas com você. Etanol é o álcool etílico, é o álcool presente na gasolina brasileira, ou é aquele álcool que você compra, né, no posto, quando você pede o moço, abastece só com álcool. Mas quando você abastece com gasolina, a gasolina brasileira tem uma pequena porcentagem de álcool. E é o álcool também usado para, para desinfecção. É o álcool também presente nas bebidas alcoólicas. É o álcool presente na cozinha. O metanol, ele é combustível da fórmula Indy, fórmula Indianápolis. O metanol, o álcool é tóxico, sim, mas o metanol é muito tóxico, né? O butano, ele é um dos dois gases presentes no gás de cozinha, ou gás de isqueiro. Gás de isqueiro ou gás de cozinha contém propano e butano. E aquele cheirinho que você sente do vazamento do gás, tanto do isqueiro quanto do gás de cozinha, é porque eles colocam uma outra substância para dar aquele odor desagradável. Entenderam por quê, né? Para a pessoa perceber que está vazando o gás. Tá ok, gente? O butano é um dos componentes do gás de cozinha ou gás de isqueiro. E o N-octano é um dos componentes também da gasolina. Nesse caso aqui tem outros componentes da gasolina. O N-octano, esse N significa que a cadeia é normal, ela não é ramificada. Ok, então tá aqui para a gente não ficar só fazendo a parte matemática da coisa, né? Muito bem, gente. Essa questão te informa que quando um mol de cada substância queima, libera, né, esta quantidade de energia. Vamos à pergunta? Considerando essas informações, assinale qual dos combustíveis que apresenta o maior quociente, a maior divisão, a maior razão, ok? Quociente, divisão, razão, energia liberada por quantidade de CO2 produzido. Pessoal, antes de eu mudar a tela, deixa eu te mostrar uma maneira lenta, aliás, muito lenta de resolver essa questão. Você teria que montar 4 equações químicas, mostrando a queima do etanol, então você teria que escrever o etanol mais O2 seta, produzindo quem? CO2, gás carbônico, mais H2O, porque aqui é uma combustão completa, produz CO2. Se fosse incompleta, produziria ou CO, monóxido de carbono, ou uma combustão mais incompleta ainda, produziria carbono sólido, que é a fuligem. Mas aqui é a combustão completa. E mesmo que não fosse, se você ficasse com dúvida, tá te perguntando a energia liberada para uma certa quantidade de CO2 produzido, né, gente? Então, voltando, você teria que montar a combustão completa do etanol. Então seria 1 mol de etanol mais O2 seta, virando CO2 mais H2O. Mas não terminou não, né, gente? Você teria que balancear essa equação química. Você teria que fazer a mesma coisa, montar a equação de queima do metanol, balancear, montar a equação de queima do butano e balancear, e montar a equação de queima do octano e balancear. Professor, eu não entendi balancear para quê? Porque agora você pegaria a energia liberada e dividiria pela quantidade de CO2
que você veria na equação química balanceada, concorda comigo? Agora veja bem que curioso, gente. Tá vendo que na fórmula do etanol tem 2 carbonos? Adivinha, quando você montar a equação química, qual número que você vai colocar à frente do CO2, balanceando a quantidade de carbono? Você vai colocar 2. Portanto, quando 1 mol de etanol queima, são produzidos 2 mol de CO2. Se você ainda não acredita, vamos continuar? Se você montar a equação de queima do metanol e balancear, que número que vai ficar à frente do CO2? O número 1. Sim, porque só tem um carbono na fórmula do metanol. Ou seja, quando 1 mol de metanol queima, produz 1 mol de CO2. Continuando, quando você monta a equação química balanceada da combustão do butano, adivinha como é que vai ficar o balanceamento do CO2? O número 4 à frente do CO2. E, finalmente, aqui para o caso do octano, você monta a equação química completa, balanceia e eis que aparece à frente do CO2 o número 8. Então, eu repito, ou você entra nessa questão, monta 4 equações de queima completa, balanceia e depois chega na resposta, ou faça da maneira que eu estou te sugerindo. Ok, gente? Aqui, ó, mudando a tela, eu já fiz. Eu peguei a energia liberada de cada combustível que está ali atrás. Não tem sentido, viu, gente, eu usar sinal negativo, porque o sinal negativo é só quando você quer expressar através do ΔH, entenderam? ΔH é igual a menos o valor que foi dado. Então, aqui, ó, eu até repeti aqui a imagem, eu peguei a energia liberada dividido pela quantidade de CO2 que é obtido. E aí você encontra 4 valores de energia para cada mol de CO2 liberado. A PUC de Poços de Caldas, no ano de 2008, perguntou qual combustível que tinha a maior razão, a maior divisão, o maior quociente energia liberada por mol de CO2. Você pode perceber, dá uma olhada aqui nas respostas, 680, 730, 710 e 700. Seria quem, galera? O metanol. Bom, antes da gente mudar a tela e fazer mais um exercício, eu queria te explicar, além de você ter entendido a questão da proporção entre calor e quantidade, eu queria te explicar para que serve aprender isso, pessoal. Veja bem, todos esses combustíveis poluem? Resposta, sim, porque eles liberam CO2 na atmosfera e liberando CO2 na atmosfera, esse CO2 vai intensificar o efeito estufa. Tem outros detalhes envolvidos aqui, tá, gente? Tem combustível ali que... Deixa eu comentar de uma vez. O butano e o octano são derivados do petróleo, que são combustíveis não renováveis, né? Enquanto que o etanol, ele é um combustível que pode vir da cana-de-açúcar, concorda comigo? E a cana-de-açúcar você pode replantar. E a questão interessante da cana-de-açúcar é que se a planta, durante a fotossíntese, absorve CO2, concorda? A planta, ela captura água, CO2, né, mais a energia solar e transforma CO2 e água na presença de energia solar em glicose e libera O2, ok? E aí, na hora que você pegar, por exemplo, a cana-de-açúcar e extrair da cana-de-açúcar a garapa, a partir da garapa fermentar a garapa e produzir o álcool, né? Quando o álcool queimar num veículo, ele vai liberar CO2. Mas lembra, eles não vão plantar a cana-de-açúcar de novo? Quando a cana-de-açúcar for plantada, como é que ela vai crescer? Absorvendo CO2. Então, sob esse ponto de vista de combustível renovável, né, os biocombustíveis, entendem, gente? Combustíveis derivados da vida, derivados de plantas, né? O biocombustível, ele é mais interessante, né? Você consegue ter uma sustentabilidade mais adequada para o nosso planeta. Mas, além disso, eu queria comentar com vocês isso aqui, ó. Todos os 4 combustíveis poluem, sim, porque liberam CO2. Mas o menos pior deles, entenda a minha frase, o menos pior é o que, pelo menos, para o mesmo efeito ambiental, ou seja, a intensificação do efeito estufa, qual é o combustível menos pior? Ou, seja, se é que a gente pode falar isso, qual é o melhor combustível? É aquele que libera mais energia. Porque se ele libera mais energia, então você vai conseguir, através da liberação de mais energia,
realizar mais trabalho, né? Quanto mais trabalho puder ser realizado através daquela energia liberada, significa que a eficiência energética foi mais significativa. Ok, pessoal? Queria só comentar com vocês que, eu repito, é uma questão de 12 anos? Sim. E isso que a gente comentou, tem mais de uma questão parecida com ela no Exame Nacional do Ensino Médio. Não é uma só questão não, gente. Várias, ok? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos agora fazer mais uma questão. Federal de São Carlos, também uma questão antiga, uma questão aberta, mas uma questão muito boa. Dentre os elementos metálicos, apenas alguns são encontrados naturalmente na forma metálica, como o ouro. Você não encontra o ouro na forma de óxido, na forma de nitrato, na forma de um sulfeto. O ouro é encontrado puro na natureza, são pepitas de ouro, não é verdade? Estes foram utilizados pela humanidade desde tempos remotos, os metais. A maioria dos elementos metálicos ocorre na forma de minérios, associados com outros elementos, e por isso só passaram a ser utilizados após o desenvolvimento de processos de obtenção, o que levou alguns séculos em certos casos, como é o caso do ferro. Atualmente, o ferro metálico é obtido em altos fornos, que operam a quase 2.000 graus Celsius, portanto, né, pessoal, tem que ter ali uma fonte de energia para aquecer. A partir da reação entre o minério de ferro, que é o Fe2O3, e o monóxido de carbono, CO, num processo que demanda, aqui ó, elevado consumo de energia. Portanto, você espera que esse fenômeno, que vai ser representado ali agora, é um fenômeno endotérmico, é um fenômeno que absorve energia, demanda energia, portanto o ΔH tem sinal positivo. Veja bem, então, a equação seguinte descreve a reação que ocorre no alto forno. 1 mol de Fe2O3 reage, ao reagir com 3 mol de monóxido de carbono, né, produz 2 mol de ferro líquido, entenderam? A gente está produzindo ferro líquido, ele vai ser resfriado e vai ser solidificado. E esse ferro vai ser usado, né, pessoal, na indústria siderúrgica, fabricação de aços, né? E libera ainda CO2. A gente pode imaginar aqui também um efeito ambiental meio danoso, né? Muito bem, sabendo que para esta reação o ΔH é aproximadamente 1.600 kJ por mol, interpretaram? Quando 1 mol de Fe2O3 reage, absorve 1.600 kJ de energia. Você deve estar se perguntando assim, mas professor, mas é só ele que reage? Não, gente, está subentendido que esse calor absorvido é o calor absorvido para a reação de 1 mol de Fe2O3, mas está subentendido que quando 1 mol reagir, vai necessitar de 3 mol de CO e, consequentemente, serão produzidos 2 mol de ferro e 3 mol de CO2. Tá ok? Muito bem, então sabendo que o ΔH tem este valor, calcule a quantidade de energia necessária para você processar 3,2 toneladas do minério puro. E a letra B, pessoal, como eu repito ela na outra tela, a gente lê na próxima tela. Vamos lá, então? Vamos lá. Aqui, ó, eu até repeti para ficar bem explicitado aqui na nova tela. Primeiro eu mostrei a questão no original, e agora a gente trabalha aqui. Veja bem, pessoal, quando 1 mol de Fe2O3 reage, o calor absorvido é quanto mesmo? 1.600 kJ. Ou seja, abre a tabela periódica e calcula quanto que 1 mol de Fe2O3 pesa. 160 gramas. Eu peço a vocês que confiram. É uma maneira de você estar estudando química. Tranquilo? Então vamos recomeçar essa proporção. Quando 160 gramas de Fe2O3 reagem, o calor absorvido equivale a 1.600 kJ. Mas está perguntando para você a energia absorvida para processar 3,2 toneladas dele. E aí, galera, muito cuidado. Aqui é grama, você não pode colocar tonelada, porque fica com certeza errado, você não corta nenhuma unidade. Então lembra que 1 tonelada são 1 milhão de gramas. Portanto, 1 tonelada, 3,2 toneladas, são 3,2 vezes 10 elevado a 6, que é 1 milhão de gramas. Aí você resolve essa regra de 3, dá 3,2 vezes 10 a 7 kJ, tranquilo? E agora, para a gente terminar mais um exercício, considerando que esta reação não rende 100%, o rendimento dela é 75%,
qual seria a massa de ferro metálico produzido no processamento, de novo, dessa mesma massa que foi apresentada a você na letra A. Vamos recomeçar? Quando um mol de Fe2O3 reage, são produzidos 2 mol de ferro líquido. Ou seja, 1 mol pesa 160 gramas. E 2 mol de ferro, veja, 2 mol de ferro, observando uma tabela periódica, pesam 112 gramas. Pronto. Aí você coloca 3,2 toneladas aqui e você faz a regra de 3 e encontra que quando 3,2 toneladas são processadas, são produzidos 2,24 vezes 10 elevado a 6 gramas de ferro. Cuidado para não morrer na praia. Isso é se rendesse 100%. Ok, galera? Mas eles avisaram para você que não rende 100%, rende menos. Então você dá um desconto no final e obtém a resposta correta. Se a resposta correta for em tonelada, faça ali aquela mudança de unidade. Se a resposta correta for em gramas, mantenha aqui a unidade que você utilizou. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Olha, então a gente vai, né, continuar aqui com o nosso assunto, vendo já, né, os cálculos de ΔH, como é que a gente pode calcular o valor de um ΔH. Ok até aí? Bem, pessoal, agora a gente vai aprender a calcular o ΔH de reações, ou podem ser também fenômenos físicos, de 3 maneiras. Uma maneira é chamado cálculo do ΔH a partir das entalpias padrão de formação. A outra maneira é o cálculo do ΔH usando energias de ligação. E a outra maneira é o cálculo do ΔH usando lei de Hess. Então, a gente vai trabalhar essas 3 maneiras de se calcular o ΔH de um fenômeno, ok? Vamos lá, vamos teorizar um pouquinho, mas logo a gente vai partir para a prática. Vocês têm que entender primeiro que vem a ser entalpia, ok? Energia padrão de formação. Um pouquinho de teoria. Entalpia padrão de formação é o calor liberado ou absorvido. Pode ser absorvido ou liberado. Na formação de um mol de uma substância, a partir de quem? Quem são os reagentes? Substâncias simples. Portanto, substância simples é aquela substância que só tem um elemento químico. No seu estado físico, ou muitas vezes vem escrito, no seu estado de agregação e forma alotrópica mais estáveis, a pressão de um ATM e a temperatura de 25 graus. Pessoal, tentando simplificar, ΔH de formação é o calor ou liberado ou absorvido quando se forma um mol de uma substância. Ok. Mas, obrigatoriamente, quem são os reagentes que produziram um mol dessa substância? Isso aqui é puramente convencional. Os reagentes têm que ser substâncias simples no estado padrão, ou seja, a temperatura de 25 graus é a pressão de um ATM. Se aquela substância é sólida, ela tem que estar no estado sólido, líquido, no estado líquido, gasoso, no estado gasoso. E na forma alotrópica mais estável, eu prefiro mostrar para vocês numa próxima tela. Então vamos ao exemplo. Quando você forma um mol, vou exagerar aqui de propósito, de ácido fosfórico, que é o ácido que tem na Coca-Cola, ácido fosfórico H3PO4. Quando você forma um mol de H3PO4, a partir de quem? A partir de gás oxigênio, fósforo vermelho e gás hidrogênio, perceba, já está balanceada a equação. Esta reação, ela libera calor. Tem que decorar, professor? Não, eu estou interpretando com você, está dizendo que o ΔH é negativo. Então, a formação de um mol de ácido fosfórico, a partir das substâncias simples no estado padrão, libera 1.281 kJ, ok? Perceba, qual que é o estado físico do hidrogênio, pessoal, quando ele está nessas condições? É gás. Qual que é o estado físico normal, padrão do oxigênio? Gás. Quanto ao fósforo vermelho, eu prefiro, de novo, te enrolar um pouquinho agora, mas agora na próxima tela eu vou comentar com você. Tá bom, gente? Vamos lá? Bem, pessoal, você deve estar se perguntando, mas, professor, como é que eu sei quem são os reagentes, essas substâncias simples? Quando é que eu sei que elas estão no estado
padrão. Veja bem, pessoal, vou te ajudar a memorizar. Quer ver? Porque você sabe muita coisa que eu vou dizer. Quem são os gases presentes na tabela periódica? Hélio, gases nobres. Vamos lá? Hélio, He, neônio, Ne, argônio, Ar, criptônio, Kr, xenônio, Xe e radônio. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, Rn. Eles são gases nobres, então eles são gases. Quem mais que você conhece que é gás? Quem não, né, gente? Que substância? Agora eu vou partir para cá. Gás oxigênio, que a gente está respirando, gás nitrogênio, que a gente respira, gás hidrogênio, que você ouve falar que é muito utilizado em combustíveis de foguete, apesar de que muitas vezes o hidrogênio no foguete, ele está na forma líquida, ele está liquefeito. Você sabe por quê? Porque você concorda que cabe mais hidrogênio líquido no foguete do que o hidrogênio na forma gasosa? Porque na forma gasosa as moléculas estão mais afastadas. Seria, né, ruim, né? Você tem que ter uma quantidade de combustível muito grande, né, para dentro de um foguete. Por isso que eles comprimem, eles fazem o hidrogênio liquefazer. Eles comprimem e ao mesmo tempo pressionam o hidrogênio gasoso para que dentro do foguete, no compartimento, né, gente, ele esteja na forma líquida. Mas aqui, nós não estamos falando de gás e hidrogênio? Tá aqui. Muito bem, gente. Agora eu queria te mostrar, um tipo um macete. Na coluna 7A da tabela periódica, você tem os halogênios, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. Tá vendo aqui? Bem feio, mas eu acabei de desenhar a coluna 7A da tabela periódica, os halogênios da tabela periódica, é a coluna 17 ou coluna 7A. Tá certo. Um macetinho, olha que interessante. Concordam que gases tendem a subir porque são menos densos? O líquido ele é mais denso e o sólido a gente espera que seja menos denso. Perdão, o sólido a gente espera que seja mais denso. Cuidado com essa analogia, pessoal, porque a água sólida ela é menos densa do que a água líquida. O gelo boia, tá? Então eu volto e repito. Eu estou criando um comportamento geral, mas a água é uma exceção. A água sólida, o gelo, boia sobre a água líquida. A água sólida é menos densa do que a água líquida, ok? Porque eu, né, não vou comentar uma coisa que possa vir te atrapalhar num outro momento aí do seu aprendizado em química. Mas voltando. Aqui, coluna 7A ou a coluna 17 da tabela periódica, os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, átomos muito eletronegativos. Veja bem, eu estava comentando com vocês que os gases tendem a subir, são menos densos, que o líquido é mais denso e que o sólido é mais denso ainda. Será que eu estou te ajudando? Flúor e cloro são gases. Aqui, ó, flúor, F2, e cloro são gases nessas condições. O bromo, Br2, a substância simples bromo, ok, galera? É líquido, tá vendo aqui, ó? Olha lá, bromo é líquido. Já o iodo, ele já pertence ao restante. O iodo é sólido. Consegui ajudar vocês? E agora, aproveitando que a gente falou do líquido, vamos ver um outro líquido que você sabe que é líquido a temperatura de 25 a pressão de 1 atm. Dá uma olhada aqui, pessoal. Mercúrio. Não tem aquelas... Antigamente não tinha o termômetro de mercúrio, né? O mercúrio não é líquido, inclusive ele é tóxico, né? A gente não pode ficar pondo na mão e balançando aquelas bolinhas para lá e para cá, né, gente? Você pode até pôr rapidinho, mas aquilo ali a gente não pode ficar manipulando mercúrio. O mercúrio ele é absorvido pela pele e ele é um metal pesado, ele é tóxico. A gente não brinca com mercúrio. Então, resumindo, quem são gases? Os gases nobres, os dois que você respira, O2 e N2, gás hidrogênio e os dois primeiros halogênios da tabela periódica, flúor e cloro. Quem são líquidos? O bromo e o metal mercúrio, que é líquido. Conclusão, gente, o restante das substâncias simples, cujos elementos estão representados na tabela periódica, nestas condições eles são sólidos. Quer ver? Alumínio é um metal sólido, ferro, cálcio, sódio, prata, ouro, né? São todos metais. À exceção do mercúrio, todo metal é sólido nessas condições. O iodo, cuidado, tá, gente? Iodo é sólido, mas ele é um ametal. E aí eu cheguei onde é que eu queria com vocês em relação à tela anterior.
eu pediria que vocês memorizassem que existe carbono diamante e carbono grafite, né? Na verdade, tem outro tipo de carbono também, tá, gente? Aliás, tem mais de um tipo, tem outro tipo de carbono ainda. Mas vamos lá. Por definição, guarde que o carbono grafite é o padrão do carbono. Agora, gente, honestamente, fósforo vermelho e enxofre rômbico, eu não memorizaria, mas eu vou te dizer aqui. Fósforo tem o fósforo vermelho, tem o fósforo preto e tem o fósforo branco. São variedades alotrópicas do fósforo. Por definição, é o fósforo vermelho que é o fósforo que é padrão. Professor, você está pedindo para memorizar? Repito, eu não memorizaria isso. Da mesma maneira, existe o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Eu vou só abreviar aqui, tá, gente? Monoclínico. Eles têm estruturas cristalinas diferentes. De novo, convencionou-se que a forma alotrópica do enxofre rômbica, ela é a forma padrão. Bom, por que a gente demorou nessa tela, gente? Porque, por definição, agora, né, você já leu a tela, com certeza, mas agora eu leio com vocês. Por convenção, para substâncias simples, todas são simples, no seu estado físico, ou seja, estado de agregação e forma alotrópica mais estáveis, a 25 graus e 1 atm, ok? Tem a ver com a estabilidade das formas, a entalpia padrão de formação, por definição, vale 0 kJ. Ok, Manel, não entendi o por convenção. Gente, convencionou-se que ao nível do mar, a altitude é 0 metro. Mas vocês acham que isso é real? Não. Os seres humanos convencionaram. Ô, galera, vamos convencionar que ao nível do mar, a altitude é 0, né? Tá legal, galera? Da mesma maneira, os cientistas convencionaram que essas substâncias simples, no estado padrão e forma alotrópica mais estáveis, a 25 graus e 1 atm de pressão, por definição, a entalpia delas, a energia delas vale quanto? 0. E aí, sim, mas entendi, Manel, mas nós vamos aplicar isso aonde? Serve para que isso? Vamos lá? Vamos fazer um exercício? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008. Ah, professor, você tá só pegando questão antiga com a gente, né? Galera, todos esses exemplos que eu estou dando, existem questões atualíssimas no Enem, e para vocês que acompanham o ensino médio, essas são questões tradicionais das avaliações, né? Dentro da sua escola, fora da sua escola, concursos públicos e etc. Então vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir na ordem que aparecem. Por ser uma fonte renovável de energia, lembra que a gente comentou né, na nossa aula? O etanol tem sido cada vez mais usado como combustível para automóveis. A gente tira aqui no caso do Brasil da cana de açúcar, né? Os calores de formação das substâncias envolvidas na combustão do etanol são apresentados no quadro a seguir. Gente, antes da gente fazer a questão, dá uma olhada. ΔHF é o ΔH de formação, entenderam? É o calor envolvido na formação de 1 mol de cada uma dessas substâncias que estão dentro do fenômeno que é a combustão do etanol, ok? É aquilo que a gente viu agora mesmo. Muito bem. E aí, mais uma vez, aqui, ó, a energia. Neste caso aqui, gente, tá vendo que a energia aqui tem sinal negativo, sinal negativo e sinal negativo? Ora, não é obrigado a ter sinal negativo. Lembra que a gente comentou que o ΔH de formação é o calor envolvido na formação de 1 mol de uma substância, mas pode ser o calor absorvido ou liberado. Neste caso, coincidentemente, as substâncias presentes aqui na tabela, a entalpia de formação delas tem sinal negativo, ou seja, quando se forma 1 mol de cada uma delas, libera essa energia. Mas eu repito, porque muita gente confunde isso. Você pode ver numa tabela o ΔH de formação de uma substância com sinal positivo. Portanto, a formação de 1 mol daquela substância é um fenômeno endotérmico. E aí agora isso nos permite continuar. Sabendo-se que a 25 graus e 1 atm, 1 mol de um gás ocupa um volume de aproximadamente 24,4 litros, é correto afirmar que
A combustão de um mol de etanol líquido irá liberar, portanto, vamos calcular o ΔH de combustão, né, que é o calor liberado na queima de um mol desse combustível, na forma de calor. E qual o volume em litros de CO2 produzidos? Vamos com calma, gente, depois a gente trabalha com o CO2. Gente, uma coisa muito importante, você está notando que no texto da questão não veio nem a equação química, nem tampouco ela balanceada. É claro que quando não vier o fenômeno representado através de uma equação química, é quase provável, na casa dos 99,9%, que você tem que primeiro montar a equação, balancear para poder resolver a questão. Então vamos lá? Aqui estão os valores e eu vou usar esses valores na próxima tela. Beleza. Vamos lá. Gente, primeiro passo, você tem que montar a equação de queima, né, completa do CO2. A gente já comentou sobre isso no outro exercício. Então, não vou me delongar agora. Né? Quando um mol de álcool etílico queima, na presença de 3 mol de oxigênio gasoso, são produzidos, né, 2 mol de CO2 e 3 mol de água. Olha aqui a pergunta. Quanto que vale o ΔH dessa reação? Gente, ΔH não é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes? Não é essa a definição de ΔH? Entalpia final menos inicial? Então agora é só você ir com calma alocando os valores que te deram na tabela. Perceba, tá vendo que os produtos são gás carbônico e água? Então, comece com eles. Entalpia dos produtos. Mas tem um detalhe. Aqui, na equação química balanceada, são 2 mol de CO2. Então, 2 que multiplica a entalpia do CO2. Olha lá, gente, menos 393,5. Você não pode esquecer de multiplicar por 2. Por quê, professor? Porque o valor que te deram é para 1 mol. O calor depende da quantidade. E aí, se você prestar atenção nisso, isso te permite continuar. Agora, vamos somar, né, essa energia aqui, né, que é a energia referente à formação de 2 mol de CO2, com a energia referente à formação de, aqui não são 3H2O, 3 mol de água. Tá vendo aqui, né? Então, 3 que multiplica a energia que te forneceram, né, o ΔH de formação referente à água. Muito bem. Pessoal, cuidado aqui, ó, 2 que multiplicam com um número negativo continua com valor negativo. 3 que multiplicam um número negativo continua com valor negativo. E aí você soma. Menos, aqui ó, entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, ok? Cuidado aí com os detalhes matemáticos. Então, continuando. O álcool etílico, né, no balanceamento da equação química, está presente na forma de 1 mol. Então, tranquilo. Você pega a entalpia de formação dele, né, menos 277,6, multiplica por 1. Você não multiplica. Eu estou usando aqui multiplicar porque a gente está estudando. Mas, atenção, gente, mais 3 vezes a entalpia do outro reagente O2, né? Porque aqui você vai somar a entalpia dos reagentes. Ora, entenderam? A gente não acabou de falar aqui. Substância simples, no estado padrão, no seu estado físico padrão, por definição, tem entalpia 0. Então, galera, tem 2 maneiras de aparecer isso em geral nos exercícios. Nesse exercício, na tabela, não foi dado este dado. O candidato tinha que saber que, por definição, a entalpia do O2 gasoso vale quanto? 0. Mas existem exercícios, né, nos quais eles dão este dado, tá ok? E aí, você vai fazer a matemática com calma, sugiro que vocês façam não só com calculadora, façam sem calculadora, confiram com a calculadora, e aí eis que encontramos o ΔH, né, referente a essa reação. Ou seja, a queima de 1 mol de etanol libera 1.366,8 kJ. E a segunda pergunta, gente, é muito tranquila. Perguntou quando 1 mol de etanol queima, veja bem, pelo balanceamento, quantos mol de CO2 são liberados? 2 mol. Lembra que eles comentaram que 1 mol de um gás, nessas condições, que não são CNTP, para quem aí está pensando, professor, isso aí é CNTP, não é 22,4 litros, não? O volume ocupado por 1 mol a 0 graus e 1 atm, na CNTP, condições normais, 1 mol de um gás ocupa 22,4 litros.
Mas aqui, gente, não é 0 graus, é 25 graus. Por isso que eles te avisaram que um mol de um gás nessas condições ocupa 24,4 litros. Ora, se foram produzidos 2 mol, o volume ocupado por 2 mol nessas condições de temperatura e pressão, né, é qual volume? 48,8 litros. Ok, gente? Tranquilo até aí, pessoal? Danado, né? Demorado. É demorado, mas a gente já está na fase de treinamento, né, dos exercícios, como é que a gente calcula ΔH. Tudo bem até aí? Podemos ir?